Na Rádio Super, você fica atualizado com o Super N. As notícias da política, economia, do esporte, entrevistas e informações do trânsito. A maior equipe de repórteres do rádio, trazendo em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Super N em 2 edições, às 7 da manhã e às 7 da noite. Porque se é notícia, é Super. Você já sabe que o Apoio Mineiro é barato de verdade, mas sabia que agora o Apoio Mineiro faz entregas em todo o estado? Na sua casa ou no seu comércio, com o melhor preço e tudo pela internet. É só entrar no apoioentrega.com, escolher o item, a quantidade e pronto! São mais de 11 mil produtos chegando no seu endereço em toda Minas Gerais. Tudo barato como só o Apoio Mineiro tem. Apoio Entrega, seu supermercado e atacado online barato de verdade. Olá, internautas e usuários do Portal Tempo, também conosco os ouvintes da Rádio Super. Estamos começando a live do Tempo, que nesta semana retrata o varejo em tempos de pandemia. Nosso entrevistado de hoje é Cristiano Melles, ele que é presidente da Associação Nacional de Restaurantes e um dos sócios do restaurante Pobre Juan. Participe conosco, mande sua mensagem pelo WhatsApp 988-100-917. O DDD é o 31. E também pelo facebook.com/portal O Tempo. Curta a nossa página, é só você se inscrever. Aqui comigo, o editor de economia, Carlos Aredes. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Lenice? Boa tarde ouvintes, boa tarde, internautas. Cristiano Melles, presidente da Associação Nacional de Restaurantes. Boa tarde para você, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para participar da live do Tempo. Lenice, Marco, boa tarde, é um prazer estar aqui com os nossos ouvintes, fazendo parte do programa hoje, com essa live. Um grande abraço a vocês. Pois é, Cristiano, você que já está no 4º mandato à frente da Associação Nacional de Restaurantes, já viu outras crises, claro, no país e no mundo, mas como essa, e que está aí matando o setor aos poucos, digamos assim, você nunca viu, não é, Cristiano? Não, essa é uma crise sem precedentes no setor. Nós estamos há mais de 120 dias fechados em alguns lugares. Belo Horizonte é um deles. Então é um setor onde a conta pessoa física e jurídica, muitas vezes ela é uma conta só, né, que você praticamente vende o jantar para fazer o almoço, e fomos pegos aí, depois de anos de crise, era um trimestre que vinha bem, dia 18 de março fechamos as nossas operações e até então nós estamos fechados ou com aberturas restritas em algumas cidades. Então é uma situação muito difícil, onde o nosso empreendedor, o pequeno e médio, porque o nosso setor ele é formado pelo pequeno. Esse pequeno ele não tem hoje condições de fazer frente à folha, ele não tem como repor o seu estoque para uma eventual retomada, e as cidades que já autorizaram a abertura com restrição. Então, Helenice, é uma situação difícil que a associação está buscando apoiar. Buscando junto ao governo, nós tivemos a MP dos salários, agora o Pronamp, nós estamos buscando maneiras de deixar de pé esses negócios. 30% já não vão reabrir mais, e cada dia que passa esse número aumenta. Então é nossa responsabilidade buscar o mínimo de gestão junto ao nosso associado para que ele não feche de vez o seu estabelecimento. Ô Cristiano, boa tarde. No dia 12 de junho, você esteve aqui conosco aqui numa entrevista
E a situação na época, você já dizia que era complicada, que teria aí uma mortalidade muito alta de empresas do setor, né? Hoje, 45 dias depois dessa entrevista, a realidade continua. Vocês trabalham com que projeção para o ano? Você já disse aí que 30% mais ou menos não deve sobreviver, mas esse número tende a aumentar à medida que os bares e restaurantes são obrigados a ficar fechados? Isso aumenta de maneira exponencial. Ele não é uma matemática de um dia a mais é um percentual igual ao dia anterior, não é. Cada dia agora em diante vai subir muito aqueles estabelecimentos que decidem não mais reabrir. Porque não tem. A cada dia que passa, a gente precisa lembrar que o dono do bar, do restaurante, da padaria, ele vivia daquilo. E ele tem seu custo de vida próprio. Então ele está tendo que arcar com o seu custo de vida sem nenhuma receita. E cada dia que passa, o buraco fica mais embaixo. Então, naquela entrevista, eu falava que nós estávamos em torno de 18% de restaurantes que não iam reabrir. Esse número já veio para 30%. E vou te falar, se a gente passa mais 10, 15 dias fechados, isso facilmente passará de 40%. Live do Tempo de hoje recebe Cristiano Melles, ele que é presidente da Associação Nacional de Restaurantes, ANR Brasil, e também um dos sócios do restaurante Pobre Juan. Ô Cristiano, tem uma pergunta agora do Ivo Faria, dono do Vecchio Sonho, um dos restaurantes mais tradicionais de Belo Horizonte, há mais de 2 décadas no mercado. E o Ivo quer saber o seguinte: ele diz que o maior pepino está por vir. Reabertura sem clientes e crescimento da Covid pós-flexibilização em alguns países. E aí o Ivo Faria pergunta: como faremos, Cristiano? Com o vai e vem? Belo Horizonte já abriu a fase 1 e retornou. Até quando todos irão aguentar este falso apoio do governo? Empréstimo não sai, segundo o Ivo Faria. E ele diz que tem medo da reabertura e voltar a fechar sem nenhuma ajuda. Ou seja, se o Ivo Faria está falando isso, não é, com toda essa expertise no mercado, que dirá os menores aí que estão começando agora ou que já estão há muito tempo no mercado, mas sem caixa, não é, Cristiano? Eu gostaria de mandar um abraço ao Ivo, sou cliente do Vecchio Sonho. O Ivo é uma referência na gastronomia mineira. Mas é isso, esse receio é um receio verdadeiro. Porto Alegre abriu, fechou. Curitiba abriu, fechou. Mas teve um problema muito nesses locais, nós estamos tentando deixar muito claro. Não é para se ver as pessoas em pé na rua. Não é para ter venda balcão. Nós temos que iniciar, e aí tem que ter uma autorregulação dos restaurantes para a gente só servir os clientes sentados, para a gente respeitar o distanciamento das mesas. Então, nos lugares aonde, Lenice, foram respeitadas essas normas, você não teve uma segunda onda e não precisou fechar novamente. Vou dar um exemplo. Rio de Janeiro já abriu tem mais de um mês. Lá os restaurantes estão funcionando do meio-dia às 8. Teve aquele problema dos bares no Leblon. O setor se autorregulou, não precisou fechar. São Paulo, ele liberou a primeira abertura de almoço e agora provavelmente vem o jantar também. Então eu acho que de um lado tem esse receio, porque os restaurantes estão descapitalizados, e aí vou te dizer, nós temos que dar as mãos, apoiar as nossas entidades. Hoje a Abrazel, liderada pelo Paulo Somuti, eu liderando a ANR, o governo tem que nos ajudar. Essa MP dos salários, ela tem que ser estendida, ela não pode acabar esse mês. O financiamento para capital de giro, ele tem que aumentar. Então eu vejo da seguinte maneira, nós precisamos reabrir com responsabilidade. Temos exemplos de aberturas que faltou responsabilidade, onde as pessoas estavam em pé, servindo, falando sem máscara. Esse é um problema. E as aberturas com responsabilidade. Vamos caminhar com responsabilidade. Vamos continuar buscando esse apoio tem que vir do governo. Os bancos não estão nos financiando. A única maneira de banco financiar é se o risco for do governo.
Por quê? Lembrando aqui, Lenice, nós tínhamos a adquirência, nós tínhamos as maquininhas, o recebível da maquininha. O recebível da maquininha não existe mais. Então, quando você vai numa agência bancária, num banco, e fala, mas você não tem o que dar de garantia. Então, nós precisamos, nesse momento, de alguma ferramenta que dê esse financiamento e a gente não tem garantia para dar. Então, nós estamos discutindo isso no dia a dia, como financiar o setor. Que é um setor que tem uma importância muito grande no tecido social. Né? Nós somos o do primeiro emprego. É o jovem, é o formador da mão de obra, é daquela pessoa que não fez o ensino médio. Todos eles estão trabalhando nos nossos estabelecimentos. Então, ao fechar o nosso estabelecimento, aonde essa pessoa vai buscar emprego hoje? Então, a gente está buscando, com esse diálogo, dar caminhos para os restaurantes, porque a situação, como bem o Ivo colocou, é muito difícil. Cristiano Melles, presidente da Associação Nacional de Restaurantes, é o convidado de hoje da live do Tempo. Mas então você também conceituaria esse apoio do governo como um falso apoio, Cristiano, como disse aqui o Ivo Faria? Eu vou te dizer, Lenice, que houve apoio na questão dos salários, da MP dos salários. Por quê? Você pôde suspender o contrato de trabalho, fazer redução da jornada de trabalho e o governo contribuiu até o piso salarial ali de R$ 1.200 até R$ 2.000, houve uma contribuição. Então, isso nos ajudou. O capital de giro, ele veio um pouco atrasado. Então, você, para algumas operações, para quem está no Simples, parte do capital de giro já saiu com o Pronamp, já está todo ele tomado. Para quem está fora do Simples é um problema, porque ninguém teve acesso a crédito. O que nós estamos pedindo agora é uma continuidade dessas medidas, porque se acabar agora, por exemplo, a ajuda ao pagamento da folha, e a Bom, a gente teve aí um problema na linha do Cristiano Melles, né, Carlos? E ele falando de coisas muito sérias, né? 30% já não volta a funcionar mais dos bares e restaurantes? Pois é, ele vai até além, né? Fala que se continuar fechado aí por 15 dias, pode chegar a 40%. Realmente, Lenice, é um setor muito sensível, porque trabalha com capital de giro, né? Igual ele falou mesmo, é o famoso vende a janta para comprar o almoço, e é literalmente isso que acontece nos restaurantes, né? Eles trabalham com produtos perecíveis, tem que comprar, né, todo dia ali para fazer atender o público, né? Então depende muito disso mesmo. É bem imediato mesmo o problema. Não é? É um setor formado basicamente por pequenas empresas, né? Bom, a gente já retomou o contato com o Cristiano Melles. Cristiano, você nos ouve bem? Ouço bem, Lenice. Sim. Tivemos uma queda de sinal, mas estou ouvindo muito bem. Faz parte. Faz parte das lives, né? Então você estava terminando aí essa questão do apoio do governo. Então até o momento você acredita que ela até mesmo conseguiu salvar algumas empresas? Não é que salvou, ela deu um mínimo de fôlego para algumas empresas, mas não é o suficiente, Lenice. Não é o suficiente. Isso aí é um primeiro passo e o nosso setor vai ser o último setor a se recuperar. Então nós achamos que só no ano que vem nós vamos retomar o faturamento. Na realidade, a vacina ela vai ser o divisor de água. E essa vacina, pelo que nós estamos vendo, ela vai para o meio do ano que vem. Então, enquanto não tiver uma vacina, nós vamos ainda sofrer com o distanciamento das mesas, com menos pessoas nos restaurantes. Porque, Lenice, não teve nenhum protocolo de nenhuma cidade no qual diminuiu menos de 50% o número de assentos. Porque eu colocar 1,5 metro, 2 de distância entre as mesas, eu só estou servindo 50% da minha clientela. Eu não rentabilizo o meu negócio. Então, essas medidas do governo, elas precisam perdurar no mínimo mais um ano. Então, a discussão nossa hoje é como manter essas medidas para o nosso setor. Outros setores saem mais rápido da crise. O nosso não. O nosso setor de entretenimento, hotelaria, bares, restaurantes, eventos, esse setor ainda está na UTI. Nós não podemos deixar que esse setor não prossiga. Nós temos que ser na UTI para o quarto. Vai ser com a ajuda de programas de ajuda direta
a fundo perdido do governo. Ô Cristiano, como é que equilibrar essa conta, então? Você disse aí que os protocolos, né, requerem aí uma redução do número de clientes para 50%, e outras medidas. Só que para atender os clientes que estão indo, também vai ter que ter um investimento, né? Vocês vão ter que preparar ali a questão sanitária, isolar os alimentos, equipar, né, os colaboradores, as pessoas que estão trabalhando. Como é que vocês vão equilibrar? Como é que vocês veem esse aumento de custo e com a redução de clientela? Então, é a situação que nós estamos vivendo hoje. É raspar o tacho quando é possível, porque os restaurantes eles já eram muito, vamos dizer, vigiados, eles já seguem muito das regras da vigilância sanitária, como máscara e luvas, já é uma realidade para os restaurantes. Mas é como você colocou, nós temos que fazer um investimento, sem esse investimento não existe a reabertura, e ao mesmo tempo nós não temos dinheiro para pagar a folha dos funcionários. Então pede dinheiro para amigo, pede dinheiro para familiares, é quase que a vida ali depositada em 20 anos, olha o Vecchio Sono, quantos anos tem? 20 anos? É mais de 20 anos. Quase 30. Mais 30 anos. Quase 30 anos. Então começa a pedir para todo mundo, porque o nome, a marca, né, a gente sabe da qualidade, é uma crítica, começo, meio e fim, como eu coloquei, o fim dela, na minha visão, é com a vacina, né, com as pessoas acabando o distanciamento social, mas até lá, como é que você faz uma marca tão forte como essa sobreviver? Tem que ter ajuda. Então, hoje, o empreendedor aqui, o dono de restaurante, ele está podendo puxar de tudo quanto é lado para manter o seu negócio aberto, sabendo que precisa fazer esse investimento. É máscara, é luva, é álcool gel, é mudança na maneira de atender, né? É a proteção. Né? Agora você precisa pôr plástico numa série de áreas. Então, você tem todo um cuidado necessário e está sendo feito, mas que adiciona um custo muito alto para os bares e restaurantes. Ô Cristiano, quanto que esse 25% de estabelecimentos que já se fecharam representa de redução na mão de obra, em desemprego no setor? Nós temos mais de 1.300.000 postos perdidos no setor. É um setor de 6 milhões de colaboradores, já perdemos mais de 1.200.000, 1.300.000, e como eu falo, é aquela mão de obra que a qualificação ela não teve muitas vezes um terceiro grau completo, um ensino médio completo, e ela tinha espaço ali no nosso negócio, ela se qualificava ali. E isso aqui nós já perdemos, e como eu falei, é complicado. Para a gente não subir mais, a gente vem trabalhando, a gente contratou epidemiologistas para trabalhar junto às prefeituras, para a autoridade municipal ter essa preocupação de cada dia fechado o nosso setor, é um jovem na rua, é um senhor na rua, é aquela pessoa que não vai retomar fácil o emprego, porque a qualificação dela, ela estava se qualificando no nosso negócio. Então, hoje nós estamos falando no universo de quase 1.300.000 pessoas. Live do Tempo de hoje recebe Cristiano Melles, ele que é presidente da Associação Nacional de Restaurantes e um dos sócios do Restaurante Pobre Juan. Cristiano, e desses esse contingente de 1.200.000 pessoas, a situação em Belo Horizonte, ela acompanha essas perdas também? Belo Horizonte que já é considerada aí há muito tempo a capital de bares e restaurantes. Aqui você tem uma estimativa de quantos empregos perdidos? Já passa de 100 mil empregos perdidos em Belo Horizonte. Uhum. Belo Horizonte, eu estou falando em Minas Gerais, é onde se concentra muito na nossa capital. Belo Horizonte, eu vou te dizer que deve ser a situação mais dramática do setor hoje, porque ela não teve nenhuma reabertura, ela das poucas, eu acho que das grandes capitais é a única capital ainda fechada. Nós deveríamos ter aberto junto com 90% do comércio de maneira responsável, ficamos para o último da fila, teve um repique de casos em Belo Horizonte e agora não, os bares e restaurantes continuam fechados. Eu entendo a preocupação
da gestão municipal. Houve realmente um aumento muito grande de casos de Covid na nossa capital, mas, ao mesmo tempo, existe uma abertura responsável. Nos dê oportunidade de um projeto piloto. Nós temos nossos epidemiologistas para conversar com as autoridades médicas do conselho, né, do município, para autorizar, porque continuar fechado, por estar fechado, o nosso setor, ele sendo tão penalizado, eu vou dizer que a capital dos bares e restaurantes vai perder muito dessa vida alegre, dessa geração de emprego que subsidiava quantas famílias em Belo Horizonte. Vai ser difícil a retomada. Cada dia que passa, sem um norte claro de data de reabertura, o empreendedor vai desanimando, porque daqui a pouco é outra folha. Estamos aqui no dia 28. Daqui a dia 5 tem outra folha. Como é que vai pagar outra folha? Como é que faz? Né? Então, cada dia que passa, isso vai deixando a situação mais dramática. Mas qual é a sua análise, então, em relação ao comportamento do prefeito Alexandre Calil e de sua equipe? O infectologista Carlos Starling fala que Belo Horizonte é uma situação diferente em relação às outras capitais. Então, qual que é aí o comportamento de Alexandre Calil para você? É errado, é inconsequente, é enlouquecedor para os empresários do setor de bares e restaurantes? Eu sei da responsabilidade do prefeito de fazer a gestão pública, ainda mais com um aumento tão grande de casos que teve em Belo Horizonte. A gente sabe a responsabilidade que um gestor público tem que ter com vidas. O que nós pedimos nos autorize fazer um piloto para desmistificar de que bares e restaurantes vai ajudar a crescer o número de casos. Vamos começar com o almoço, vamos começar com a não venda do balcão, vamos começar só servindo com distanciamento das mesas, ou abrindo do meio-dia às 8. Vamos iniciar o processo. Recife teve lockdown. Recife abriu bares e restaurantes essa semana. O que a gente vem pedindo para o município é nos autorizar o piloto. Vamos analisar, porque nós temos nossos epidemiologistas dizendo que da maneira como bares e restaurantes podem abrir com responsabilidade, isso aconteceu em outras capitais, não aumentou os casos de coronavírus. Então nós não podemos dizer que bares e restaurantes, ele é o bode expiatório do processo, porque hoje nós vamos acabar com o setor. Então o que nós pedimos, entendendo a responsabilidade do prefeito e seu secretariado, de cuidado com as vidas, mas nos autorize a fazer um piloto em Belo Horizonte, porque esse é o caminho. Sem isso, vai ficar uma posição de antagonismo entre bares e restaurantes e a prefeitura. Ô Cristiano, segundo os seus colegas da Abrazel, Belo Horizonte é a cidade do mundo que há mais tempo está com restrição de abertura para bares e restaurantes. Bom, eu queria te perguntar o seguinte, qual a experiência que você acompanhou aí pelo Brasil, onde já teve reabertura de sucesso, né, para um restaurante aberto, que você pode aí sugerir para que faça o mesmo aqui em Belo Horizonte? Que tipo de medidas foram adotadas? Por exemplo, eu acho que São Paulo é uma medida válida. São Paulo proibiu, e aí você pode dizer, não, mas venda na rua, pessoas em pé. São Paulo proibiu vendas na rua em pé no primeiro momento. Você tem que vender para pessoas sentadas em mesa. É um começo. Ou sentadas em mesa fora do restaurante, deixar ocupar as calçadas sentados. Então é um começo. Por exemplo, o Rio de Janeiro, no começo teve aquele problema localizado no Leblon, mas houve uma autorregulamentação dos restaurantes, todo mundo servindo sentado, com espaçamento de mesas, está sendo um sucesso. Então nós temos ações claras, onde passa pela responsabilidade também dos donos de bares e restaurantes. Não adianta. E outra coisa, a fiscalização da prefeitura. Porque se deixar ambulante vender na rua e deixar, por exemplo, banca de jornal vender bebida, aí não é o dono do restaurante. Aí é o ambulante na rua que não tem autorização e que está vendendo bebida. Mas os melhores exemplos nossos, dizer que nesse sentido, venda para clientes sentados, pode ser dentro e fora, e com espaçamento de mesas. E dando um horário
segurando, não deixando entrar pela madrugada. Então, no primeiro momento, indo até 8 horas ou eventualmente 10 horas da noite. E com uma mesa, pode ser assim, 2, 3 pessoas? Como é que tá sendo adotado? Não, as mesas, se for uma família, amigos, não tem problema. Pode sentar 5, 6, 7 pessoas na mesa. Você te senta à mesa, você tira a máscara, tem o álcool gel na mesa, mas entre mesas você tem um distanciamento, pode ser em lugares foi 1 metro, em 1,5 metro até 2 metros. E o que a gente solicita é a autorização da prefeitura para usar as calçadas, porque aí também é como o nosso falou do vecchio sono, também não adianta eu abrir só com 30% do espaço, porque eu não vou rentabilizar nunca. Então, se deixar um espaço maior e deixar utilizar as calçadas, a gente dá uma rentabilidade mínima e as fases vão passando. Nós estamos entendendo que a maioria das capitais chegou no platô, que em algumas outras já está na decrescente. Então, dessa maneira, de maneira responsável, nós reabrimos a nossa atividade. Teve uma proposta aqui, Cristiano, que até o Alexandre Calil chegou a comentar sobre ela, de fechar a rua mesmo, para os bares e restaurantes, determinados dias da semana e horário, até para fazer esse isolamento. Você acha que isso seria uma boa ideia? Eu acho válido, eu acho que é um caminho. Eu acho também que eu fico percebendo que os shoppings, tem vários shoppings fechados, cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Recife, o lugar mais seguro está dentro de um shopping, porque eles medem temperatura, caminho, não teria por que praça de alimentação e restaurantes estarem abertos em shoppings. Shoppings, a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, está fazendo um trabalho muito competente nessa linha de dar segurança ao cliente. Então, não tem um shopping que você entra, não mede a sua temperatura e aí você adentra o estabelecimento. Estando lá dentro com a temperatura adequada, você não precisa mais ser medido. Então, essa é a alternativa do prefeito Calil, de autorizar o fechamento da rua. Mas também seria importante ele autorizar a abertura dos shoppings, porque tem muito bar, muito restaurante, muitas cadeias de fast food estão completamente fechadas porque os shoppings estão fechados em Belo Horizonte. Eu acho que é a única capital do Brasil que shoppings também não foram reabertos. Bom, a live do Tempo de hoje é com Cristiano Melles, ele que é presidente da Associação Nacional de Restaurantes. Cristiano, aqui no facebook.com/Portal Tempo tem a participação do Brian Frederico e do Giovanni Santos. E no youtube.com/O Tempo tem uma participação muito especial para você também, que é a Marilda Petrus. Parabéns, filho, pela clareza em detalhar o problema que o setor está vivenciando. É sua mãe, Cristiano? Minha mãe coruja, né, Denise? Que legal, hein? Que bom, obrigada pela sua audiência, dona Marilda. Que bom saber isso. E que está passando essa clareza, né? Denise, é bom lembrar que eu sou do sul de Minas. Eu sou mineiro do sul de Minas, lá na nossa terra do café com leite. Ela tá lá assistindo de São Sebastião do Paraíso. Muito bom, né? Bacana. Nossa, abraço pra ele e pra todo mundo de lá, né? Né? Seu pai, Carlos Melles também, Meu pai, né? Carlos Melles, tá nos assistindo também, presidindo o Sebrae. Também tentando ajudar aí nessas iniciativas do Pronamp. Nasceu ali de uma iniciativa do Sebrae, demorou um pouco para sair, mas as linhas foram tomadas em 1 semana. Então, por isso que a gente pede uma extensão maior, tanto de prazo como de dotação do governo, porque eu acho que em 1 semana 15 bilhões de reais foram tomados pelo pequeno e médio empreendedor. Qual seria o volume necessário nesse momento, Cristiano, para que o setor aí não tivesse essa devastação total que está acontecendo? Eu acho que nós temos no mínimo dobrar essa linha para 30 bilhões, porque foi todo automatizado o processo com os bancos. Em 1 semana, 15 bilhões foram tomados. Então, dobrar a linha, tem espaço para dobrar a linha. Então, você teve programas que não obtiveram tanto sucesso, como o financiamento à folha, 40 bilhões, só foi tomado 1,5 bilhão, que era tomar dinheiro emprestado para pagar a folha. Esse não teve sucesso.
Então nós podemos pegar dinheiro de outras linhas que não andaram, outros programas, e fomentarmos o Pronamp. O Pronamp, sem dúvida nenhuma, desses programas lançados pelo governo, foi junto com a MP dos salários, que obtiveram 100% das linhas tomadas. Live do Tempo de hoje, recebendo Cristiano Melles, ele que é presidente da Associação Nacional de Restaurantes, Carlos. O Cristiano, o mais popular aí dos empreendimentos de restaurantes são self-service, né? O almoço de cada dia, de quem está trabalhando, quem está na correria, foi sempre a opção a primeira, assim, né? Como é que vai ser para esse setor especificamente essa reabertura? Que tem que fazer um investimento um pouco maior, né? Até em pessoal mesmo para servir. O que vocês orientam aí para esse setor? Cara, o seguinte, esse setor, ele é um setor que é o do quilo. É muito importante pro dia a dia. Que a pessoa que sai de casa não pode retornar, ele tem que fazer a sua refeição ali próximo do trabalho dele, e o restaurante Aquilo, ele faz um papel importantíssimo nesse sentido. O que hoje os protocolos dizem? Que nós vamos ter que ter o buffet protegido por um vidro, né, um acrílico, de uma pessoa servindo esse cliente. Então, essa é a modificação. A gente vai guardar distanciamento entre as pessoas e vai ter uma pessoa ali atendendo e servindo, diferente da pessoa ir lá pegando, individualmente, pegando a sua refeição e colocando no prato. Então, é um ajuste que precisa ser feito. Restaurantes Aquilo não vai acabar, mas vai precisar desse ajuste maior na maneira do cliente se servir. Então, como eu falei, até acabar as restrições, isso aí deve ser com a vacina, nós vamos ter que mudar um pouco a maneira de servir o nosso cliente. Mas é uma preocupação nossa da associação em dar sobrevivência ao buffet. O buffet faz um papel muito importante no dia a dia das pessoas que não podem voltar para sua casa para ter a sua refeição, seja o almoço ou jantar. Eu fico imaginando, Cristiano, que a demora, né, numa fila, uma pessoa servindo, você sempre tem aqueles indecisos, né, que vai e pede lá, eu quero alface, não, alface não, rúcula, não, pensando melhor, vou querer couve. O que nós vamos sugerir é que durante a fila a pessoa preencha o que quer, né? As pessoas têm normalmente uma certa rotina no mesmo restaurante Aquilo, né? Isso é uma verdade, porque você trabalha, você vai sempre naquele mesmo restaurante. Então a ideia aí da sugestão nossa é a pessoa marcar, ou ter um tablet, ou ela ter ali descartável, um papel. Então ela já chega quase com o pedido pronto para dar agilidade na fila. Uhum. Então essa é uma das sugestões que nós estamos fazendo para os buffets, para que realmente a pessoa não chegue lá para decidir ainda o que ela gostaria de estar comendo. Live do Tempo de hoje com Cristiano Melles, ele que é presidente da Associação Nacional de Restaurantes. Ô, Cristiano, tem aqui agora outra participação ilustre no youtube.com/o tempo. Seu pai apareceu, Cristiano. O Carlos Melles está dando os parabéns ao Jornal Tempo. Grande experiente, Helenice. Obrigada, Carlos. Conversava muito com ele quando era deputado. Agora tem que voltar a conversar, né, no Sebrae. E já faço o convite aqui para a Live do Tempo, hein, Carlos? Para você participar também, não é? Sebrae Nacional precisa falar aqui o que está fazendo. E aí, tá mandando um abraço para você, Cristiano, e para todos. Obrigado, um beijo ao meu pai. Lá trabalhando. Forte pelo Sebrae Nacional, buscando esse apoio. Como eu falei, está nascendo muito do Sebrae as melhores iniciativas hoje do governo. Quer dizer, o Sebrae, ele tem uma autonomia de gestão, mas muitas das iniciativas que o governo está tomando saem muito de definições de dentro do Sebrae, que tem uma equipe muito preparada e competente, e o Pronamp é uma dessas ações. E como eu disse, em uma semana todas as linhas foram tomadas. Ô, Cristiano, agora tem uma pergunta da jornalista Lorena Martins. Ela é aqui do Jornal Tempo e da Rádio Super, tem muita experiência em cobertura de restaurantes, desse setor todo, de entretenimento também. E aí ela diz o seguinte: Cristiano, em outras cidades do Brasil,
em que a reabertura de bares e restaurantes já foi permitida, muitos estabelecimentos que optaram abrir as portas tiveram que adotar medidas de segurança e seguir novos protocolos. Aí a Lorena Martins pergunta, mas afinal, é seguro frequentar restaurantes novamente? Como criar confiança em um cenário ainda incerto, Cristiano? É a pergunta da Lorena Martins. Lorena, posso te dizer que é bem seguro. Nós temos pesquisas feitas na China, Estados Unidos, Itália, Espanha, Inglaterra. Não, o restaurante ele não é aonde se propaga, é aonde você pega o vírus. Você seguindo toda a regra, e hoje os restaurantes ele não reabre sem os protocolos de segurança, seguindo esse protocolo, tendo o cuidado com o nosso colaborador, usando máscara, usando aquele protetor facial, usando também álcool gel, a gente disponibilizando os cardápios descartáveis, fazendo a higienização das mesas, trabalhando dessa maneira, não é nos restaurantes se houve uma propagação do Covid. Aonde aconteceu uma discussão de propagação é muito do jovem em pé, fora de bar, batendo papo, porque ele é assintomático, e aí a coisa tomou um viés diferente. Então o restaurante em si, ou o bar que está servindo as pessoas sentadas, seguindo todo esse protocolo de segurança da Anvisa e da própria prefeitura, esse eu posso te dizer que é seguro. E nesses países nós percebemos o seguinte, a pessoa vai, vê que é segura, comunica com o amigo vai na outra semana, e aí nós hoje, em alguns lugares, a retomada já chega em 60% a 70%. Então ela começa com 30%, não é mais do que isso. Por isso que a gente diz que precisa reabrir, porque a reabertura vai ser com 30% do número de clientes. E aí vai passando as semanas, e isso vai retomando, mas eu vou te dizer, só com a vacina e no ano que vem, provavelmente a gente chega com 100%. Mas posso te afirmar, restaurantes é um lugar seguro para você ir, ter seu lazer. A gente lembrando que restaurantes, vem da palavra restaurar. O papel do restaurante é você ser restaurado. E esse papel o restaurante ainda continua fazendo com uma maestria grande. Live do Tempo de hoje recebe Cristiano Melles, ele que é presidente da Associação Nacional de Restaurantes. Ô Cristiano, tem mais uma pergunta aqui de um empresário, o Marcos Vinícius Ferreira. Ele é da Esquadra, é uma empresa de soluções em segurança com clientes no Brasil inteiro. E aí ele quer saber o seguinte: vocês já têm uma precisão de quantos bares e restaurantes deixarão de existir? Porque aí ele avança um pouquinho nessa sua questão. Muita gente nem sabe que quebrou. Só vai descobrir quando tiver que voltar a pagar funcionários. Aluguel mais alto e ter que refazer os custos. Aí o Marcos Vinícius Ferreira da Esquadra pergunta: esses números podem ser ainda mais tristes e sombrios, não é? Do que os que a entidade já espera. Sem dúvida, Marcos. Um abraço a você. Os números, aquilo que eu falei, nós estamos bem no divisor de águas aqui. Porque a principal medida que deixou os bares e restaurantes minimamente vivos foi o MP dos salários. Ela acaba agora. O governo só estendeu mais um mês, né? Foi 60 dias, já foi mais 30, já acaba agora. Nós não temos capital de giro, a maioria, para retomar o enxoval, ou seja, para comprar aquele material necessário. Como o Marco falou mais cedo, nós precisamos também investir na questão da segurança. Comprar as máscaras, luvas, o álcool gel. Então nós podemos sim ter ali, na hora da realidade da reabertura, e nós já estamos vendo isso em São Paulo, e dou o exemplo também no Rio, onde você vê ruas inteiras com mais de 50% de estabelecimentos fechados. Então a gente vem trabalhando forte para que os restaurantes possam achar maneiras de atender o cliente fora do estabelecimento. Então o delivery, a penetração digital que aconteceu,
os restaurantes precisam se adaptar, ela veio para ficar. Se tem eu acho que o novo normal para o dia dos restaurantes não vai mudar tanto depois da vacina, mas o que vai mudar é que existe uma penetração muito forte agora do digital. Então nós também, pela associação, a gente indica de que os restaurantes eles precisam entender que o canal de marketplace, o canal do delivery e outras coisas, ele veio para ficar e nós precisamos dar esse suporte a eles. E hoje isso é marginal. Se você pegar quem hoje faz isso bem feito, é muito pouco. Então, o que nós estamos dizendo? Viver também de apoio do governo para muito mais tempo, a gente sabe que não é possível. Todo mundo se ajustou um pouco, mas nós precisamos ver quais outras avenidas de crescimento que nós podemos oferecer aos bares e restaurantes nessa nova realidade que foi o aumento muito grande da penetração digital na sociedade. Ô Cristiano, tem duas coisas que podem acontecer numa reabertura aí de restaurantes. Primeiro, as pessoas ficarem no longo prazo, no médio prazo, com receio, mas também tem aquela demanda reprimida, todo mundo tá não aguentando mais ficar em casa e querer ir, né, ter uma saída para um restaurante. Eu acho que isso é bem impossível de acontecer. A gente tem até o caso do Leblon, que foi bem isso, né? As pessoas estavam em casa há meses, né? E quando teve a oportunidade de sair, saiu. Então a minha pergunta é o seguinte: como é que fazer para evitar essa aglomeração, para a gente que não veja cenas como aconteceu no Leblon, que você já citou aqui, aconteça, né? De novo. Eu não vejo outro caminho, falta a autorregulamentação nossa dos bares e restaurantes. Nós temos muito duros nesse sentido, não pode servir balcão, ou seja, o balcão não pode servir a pessoa em pé, não pode servir em pé na rua. E nós temos que pedir à prefeitura para não deixar ambulante vender. Grande parte do problema do Rio foi que tinha ambulante ali vendendo para um acúmulo de jovens. E aí ficou parecendo que era o bar servindo todo mundo lá fora, e não era. E no Rio teve um adicional que banca de jornal está autorizada a vender bebida alcoólica. Aí você tem aqui volume de jovens em volta dos bares. Então o que eu digo pela associação vamos começar devagar, no seguinte sentido, entendendo que nós não dá para atender todo mundo. Pode ser que nesse começo, como você falou, o pessoal quer sair de casa, mas se tiver um acúmulo de pessoas na rua, vai ser aquela capa de jornal e aí pode ter o risco de fechamento, porque é difícil para um gestor público administrar capa de jornal, gente morrendo, dizendo que o nosso setor está aumentando o número de infectados. Então cabe a nós, donos de bares e restaurantes, seguirmos o protocolo, porque nós vamos assinar um protocolo com a prefeitura, ou já assinamos. O protocolo já está assinado. Nesse protocolo, temos que servir as pessoas sentadas nesse primeiro momento. Live do Tempo de hoje recebe Cristiano Melles, ele que é presidente da Associação Nacional de Restaurantes e um dos sócios do restaurante Pobre Juan. Eu quero falar sobre isso agora, Cristiano. A marca tem mais de 10 unidades no país e como vocês estão fazendo? Fecharam alguma unidade, demitiram ou ainda estão esperando? Tem caixa para aguentar isso ainda? Por quanto tempo? E também o futuro da casa aqui em Belo Horizonte, não é? Que fica dentro de um shopping. Helenice, nós não, por enquanto, nós reabrimos as nossas unidades junto com a reabertura das cidades na qual nós estamos. Hoje nós somos 14 casas espalhadas pelo Brasil. Tivemos experiências de abrir e fechar como Porto Alegre e experiências de sucesso como Rio de Janeiro e São Paulo, que a gente reabriu e a cada semana que passa, nós temos cada dia que passa, cada semana a gente tem um aumento gradual de clientes. Brasília e Goiânia nós já reabrimos, abrimos Recife essa semana, Curitiba está aberto durante a semana, não final de semana. As Campinas abrimos também essa semana. O único lugar que está fechado hoje é Belo Horizonte e Porto Alegre fechou e reabriu. É difícil, o caixa, cada mês que passa, tira dinheiro do caixa para fazer frente às despesas. Não é fácil. Nós estamos
tendo a mesma dor de todos os empreendedores. É uma marca conhecida, uma marca de sucesso, e tem 15 anos, mas estamos sofrendo da mesma maneira. A Casa de Belo Horizonte, ela ia muito bem, mas nós estamos faturando 5% do que faturávamos anteriormente na Casa de Belo Horizonte, porque o delivery, em alguns lugares, teve penetração de 20%, no caso de Belo Horizonte ainda está baixo a penetração do delivery. E aí, como o Ivo colocou, que tem uma marca mais tradicional aí de Belo Horizonte, a gente temos que segurar, né? É uma crise de começo, meio e fim. Eu também quero deixar essa nota de esperança ao empreendedor. Pior já passou. A abertura está logo ali. Nós, como presidente da associação, vamos lutar e brigar demais para que o dinheiro chegue na ponta. Nosso dia hoje tem sido esse, de apoiar, de buscar linhas, e do outro lado, de você saber que o pior, vou dizer assim, o pior no sentido da pandemia, né, do pico da pandemia. Da crise do setor, o pior está acontecendo agora, que é o pior, é a relação de caixa muito baixa e os estabelecimentos fechados com Belo Horizonte. Mas a crise em si, de saúde, ela está relativamente controlada, começando a chegar no platô ou em queda. Então, deixa a responsabilidade conosco, nós vamos achar maneiras de buscar esse entendimento. O Paulo Sommuth tem nos apoiado, tem apoiado a Brasel, nós temos aí a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, a qual também tem uma relação muito próxima, de trabalhar muito próximo ao franqueado. Temos o Instituto Brasileiro de Food Service, o próprio Sebrae, no qual meu pai preside, buscando esse apoio. Então, não é para entregar os pontos, não. A situação é difícil, mas eu acho que nós estamos quase ali, pelo menos, para ter um sentimento do novo normal. Ô Cristiano, e como é que está o diálogo de vocês com o poder público? O que vocês estão conversando mais? Vocês estão indo mais atrás de prefeito, de grandes cidades? Estão conversando com governadores ou mesmo com o governo federal? Propondo, né, essas questões todas que você colocou aqui pra gente. Como é que está esse diálogo? Quem que você acha que está mais aberto? Quem está mais fechado? Carlos, é o seguinte, podia estratificar dessa maneira. Linhas de crédito do governo federal. Então, financiamento à folha, MP dos salários, Congresso Nacional e Governo Federal. Então, eram as linhas. Quando você vai no Estado, é para que o Estado, São Paulo foi um problema. A Prefeitura de São Paulo autorizou até as 22 horas e o Estado decretou que só podia abrir até as 17 restaurantes. Então, o que a gente trabalha com o Estado é que ele não tire a autonomia das prefeituras. E aí, com o prefeito e com a Câmara de Vereadores, é onde acontece realmente os protocolos de reabertura, onde nós definimos até que hora os restaurantes podem estar abertos, qual é o número de horas autorizadas, também qual é o distanciamento de mesas e tudo mais. Então, a gente está trabalhando nas 3 esferas. Quando a gente fala financiamento, programas de apoio financeiro, Governo Federal e Congresso Nacional, e os decretos de reabertura, um pouco no governo estadual e muito com as prefeituras e câmaras municipais. Por isso a importância aqui em Belo Horizonte da prefeitura e da Câmara Municipal em dar esse norte e autorização para que a gente possa retomar nossos negócios. E a conversa está mais difícil aonde? Nas prefeituras? Quando a prefeitura coloca uma posição, por exemplo, São Paulo é o governo de São Paulo hoje, a prefeitura está muito flexível em desenvolver. No caso de Belo Horizonte, tem sido a própria prefeitura, o Conselho Médico, que está, porque o Estado já liberou eu poder trabalhar, reabrir bares, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Estado autorizou abrir por 8 horas, depois passou para 10 horas e até 50% de lugares. Então, o Estado inteiro. E aí cada prefeitura ajustou seu protocolo. Minas Gerais, o Estado já autorizou a reabertura de bares e restaurantes. Bom, a gente teve aí
uma parada no vídeo, o Cristiano Melles falando sobre essa questão aí do relacionamento com as prefeituras, governo Cristiano Melles, que é o presidente da Associação Nacional de Restaurantes. O seu protocolo. Sim, Cristiano, é porque seu vídeo aqui parou, deu uma parada, você já nos ouve? Ouço bem, você. Ótimo, ótimo. Bom, Cristiano, só conclui, por favor. Então, estou concluindo, na maioria das vezes, se o Estado não impuser nenhum limite, e nem o Estado no Brasil praticamente está impondo esse limite, São Paulo, sim, colocou do jantar, a prefeitura é que define, e a maioria das prefeituras está liberando meio-dia às 8 ou meio-dia às 10, para que eu possa oferecer almoço e jantar com até 50% de ocupação. Live do Tempo de hoje com Cristiano Melles, ele que é presidente da Associação Nacional de Restaurantes, um dos sócios do restaurante Pobre Juan. Cristiano, já caminhamos aí para o final do programa, e aí eu gostaria de saber de você qual o contato que você tem tido com restaurantes, donos de restaurantes e bares de outros países, como tem sido essa experiência da volta e a sua mensagem final. Denise, como é que tem sido? Vou dar um exemplo da Grã-Bretanha. O governo está dando dinheiro para o consumidor gastar em bares e restaurantes. Opa, isso é bom, hein? Tá dando voucher. Boa sugestão. Tá dando voucher. Fala lá, vai lá e investir, porque sabe a importância que o setor tem na empregabilidade. É um setor que emprega muito. Ele tem pouco, é um quantum pequeno aí de arrecadação, mas a empregabilidade é muito importante. E você sabe qual que é o valor desse voucher, Cristiano? Qual tem sido a média aí? 50 libras no caso da Grã-Bretanha. Puxa! A Califórnia também está começando um programa desse. Mas na maioria dos casos, você tem uma volta gradual, ela começa com 30% do faturamento e ela vem crescendo em torno de 5% ao mês. E os governos têm um apoio forte ao setor, tanto de financiamento, como no caso da Grã-Bretanha, de até dar dinheiro à população para fomentar bares e restaurantes. Eles sabem que na maioria das vezes, bares e restaurantes estão na mão do pequeno e médio empreendedor. Então, a experiência que a gente tem são poucos fechamentos após a reabertura e de um crescimento gradual com o apoio do governo com linhas de financiamento a fundo perdido. E esse voucher tem sido mensal, semanal? Como é que é essa distribuição, Cristiano? Foi um voucher único. Fizeram um limite X de orçamento. Sim. Deram um voucher único de alguns milhões de libras e também fizeram uma diminuição forte por um período dos impostos. Diminuíram a carga tributária do setor. Então, isso na Grã-Bretanha é um exemplo. Depois eu posso encaminhar o projeto de lei deles. Eles diminuíram, durante o decreto de pandemia, os impostos da cadeia e também deram vouchers para que as pessoas pudessem comprar, gastar em bares e restaurantes. Lá, 50 libras seria como R$50 aqui no Brasil, né? Se você multiplicar pela taxa, seria muito, seria R$250, não é? Quase 300. Seria um voucher aí seria um voucher aí de R$50 para ajudar a fomentar, porque imagina a importância que tem esse setor para a empregabilidade, como eu falei, para o turismo. Imagina você matar os bares de Belo Horizonte, a comida de boteco, como é que faz? Então é uma maneira de você incentivar a retomada da economia, porque esse dinheiro circula, né? Inclusive na arrecadação, né? Do bar. Esse dinheiro vai do bar, ele vai lá, ele compra na quitanda da esquina, ele compra do hortifruti. Então é o dinheiro que vai na veia, né? A economia. Cristiano, quero agradecer demais a sua participação aqui na live do Tempo de hoje. E aí, a sua mensagem final. É de esperança, é de otimismo? Não, ela é de esperança. O otimismo, a gente é um otimista no Brasil, naturalmente otimistas, né? Mas eu vou dizer que tem um otimismo, mas tem uma esperança de que essa crise de meio, começo e fim, nós estamos
vou te dizer que mais agora, passado por um momento mais crítico da crise sanitária, agora nós temos que cuidar dos nossos negócios, como é que nós vamos sobreviver. E lembrar que o nosso setor não vai acabar. Nosso setor ele existe há muitos e muitos anos e vai continuar dando essa alegria, tendo essa importância na empregabilidade, restaurando as pessoas. Então, conte conosco como associação para achar o melhor caminho de apoio e não feche seu estabelecimento. Vamos aguentar um pouquinho mais. Nós estamos quase ali para poder retomar a nossa vida, dos nossos negócios. Obrigada, Cristiano, mais uma vez aí por ter aceitado o meu convite para a Live do Tempo. Um beijo a vocês, um grande abraço aos nossos ouvintes também. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco do nosso setor. Nosso agradecimento. Obrigado, Cristiano. Bom, Carlos, temos que ir embora. É isso aí, Helenice. Boa tarde. Até amanhã a todo mundo. Para você também, uma ótima tarde. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã a Live do Tempo é com o CEO da Global Bev. Ele que é o Bernardo Fernandes, de produção de bebidas energéticas, distribuição de grandes marcas no Brasil. Muito obrigada. Tchau, até amanhã. Você já sabe que o Apoio Mineiro é barato de verdade. Mas sabia que agora o Apoio Mineiro faz entregas em todo o estado? Na sua casa ou no seu comércio? Com o melhor preço e tudo pela internet. É só entrar no apoioentrega.com, escolher o item, a quantidade e pronto! São mais de 11 mil produtos chegando no seu endereço em toda Minas Gerais. Tudo barato como só o Apoio Mineiro tem. Apoio Entrega, seu supermercado e atacado online barato de verdade.